Olá, sejam todos bem-vindos. Namastê. Vamos, então, dar continuidade aqui. Vamos falar sobre a devoção a Deus, né? Já falamos sobre quem é Deus numa live anterior. Eu queria agradecer a todos vocês, meus queridos, que estão dando like nos meus vídeos, que estão se inscrevendo no meu canal, que estão fazendo seus comentários. Olha, eu agradeço de coração a todos vocês. Gratidão, gratidão, gratidão na energia do universo, na energia de Jesus. Gratidão. Por que eu peço para que dê like? Porque o YouTube ele só reconhece quando um canal é bom, que está levando conteúdo para as pessoas, quando as pessoas dão um like lá, o joinha, só clicar em cima, né? Que o YouTube ele já reconhece, né? E ele começa a divulgar as páginas e aquilo vai levando conhecimento para mais pessoas, a gente vai se interagindo com muito mais pessoas. Muito obrigada pela colaboração de todos vocês. Cada um de vocês tem um lugarzinho dentro do meu coração, os quais eu estarei sempre orando para que nós nos encontremos a luz, a paz, a energia necessária para seguir o dia a dia, né? Aquele amor incondicional que vai nos levar para a quinta dimensão. Gratidão, gratidão. Gratidão, gratidão, meus cumprimentos, né? Com os seres estelares, os Arctúrios e os Órions. Namastê. Vamos lá, então. A devoção a Deus. A devoção a Deus é uma expressão de fé, né? Que vai além da fronteira religiosa. Porque você não precisa ser um religioso para fazer uma devoção a Deus. Qualquer um pode, até o ateu, se ele quiser, ele pode, porque até as pessoas falam, né? O ateu, ele não acredita nesse Deus, mas ele acredita no universo, ele não é ateu, né? Ele não é, ele acredita em alguma coisa. Todo aquele que acredita em alguma coisa, né? Ele não pode ser um ateu, porque ele está acreditando, ninguém sabe ainda quem é Deus. Se Deus é uma força total, que Deus é um único ser, ninguém sabe dizer. Então, de repente, né? Se aquele ateu ele acredita nas forças do universo, ele acredita em si próprio, ele está acreditando em Deus. Então, ele não é ateu também, e nós precisamos respeitá-lo, né? Mas a religião tomou por si achar, né, que ela é que tem contato com Deus, né? Inclusive, você encontra aí certas pessoas meio fanáticas, elas falam, eu sou crente, né? Só os evangélicos é que são crentes, o resto não. E é preciso que nós entendamos o que vem a ser crente. Crente é aquele que acredita em alguma coisa que necessariamente não precisa ser um Deus, né? Seja lá, você acredita num santo, você acredita numa religião, você acredita numas regras que impõem para você, né? Numa doutrina, você está acreditando, você é um crente, né? Porque você está acreditando, né? Você crê naquilo, você vivencia aquilo, né? Na verdade, a devoção, então, ela é uma maneira de viver, é um caminho espiritual que permeia todas as facetas da vida diária do ser humano. A devoção a Deus é um relacionamento íntimo e pessoal com uma força divina, que necessariamente, o que eu falei aqui, não precisa ser um Deus, né? Se de repente você acorda logo pela manhã, você abre a sua janela e você fala, meu Deus, você está reverenciando, né? Você está fazendo uma devoção. Se você sai na janela, olha a estrela, né, e você se extasia com aquela maravilha daquele céu estrelado, você pensa em algo superior, você está praticando um ato de devoção. Seja ele concebido como Deus, o Criador, o universo, ou qualquer outra manifestação do sagrado. Isso é que se chama devoção, né? É uma expressão de amor, de gratidão e reverência
por aquilo que é sagrado. Isso é devoção a Deus. Porque nós não sabemos quem é o Deus ainda, nós não temos essa consciência, né? Eu, pelo menos, para mim, Deus, né, é a força do universo. Eu já falei aqui numa live minha, né? Eu acredito que eu sou uma mônada, uma minúscula partícula de Deus, que Deus essa mônada está dentro de mim, e que toda essa energia toda que movimenta o universo, os seres humanos, os seres estelares, os vegetais, os animais, os astros, as estrelas, tudo, o universo, para mim, isso é Deus. É até onde eu consigo chegar, né? E, de repente, se eu olho para esse céu maravilhoso e fico encantada, eu estou fazendo uma devoção. Se eu olho para uma árvore linda, eu acho ela maravilhosa, eu agradeço ao universo por aquela árvore, eu estou fazendo uma devoção. Se eu admiro a beleza de uma criança, né? A criança que é tão assim ingênua, é tão sincera, né? Se eu admiro isso, eu estou fazendo um ato devocional, né? Se de repente, né, eu estou admirando alguém que eu amo, é um ato devocional, porque eu estou admirando o Deus que existe dentro daquela pessoa. Namastê nada mais é do que o Deus que habita em mim recebe o Deus que habita em você. Olha que linda essa colocação do Namastê, né? Por isso que eu falo, porque o Deus que habita em mim recebe de coração o Deus de todos vocês que estão assistindo, que estão compartilhando comigo desse trabalho aqui, de fazer essas lives, de levar conhecimento para as pessoas, para que nós possamos aprender cada vez mais, né? As formas como as pessoas fazem a sua devoção, ela depende muito da tradição espiritual e das crenças do indivíduo, né? Porque, de repente, a pessoa, ela é, por exemplo, um católico, né? A tradição dela é ir à missa todos os domingos, ela ir lá na igreja, ela fazer uma confissão, ela tomar uma comunhão, participar de procissão, né? Se ela é um evangélico, né? Vai na igreja aos domingos para congregar, né? Se é, por exemplo, do sétimo dia, igreja do sétimo dia, ele não trabalha no sábado, ele vai para a igreja para reunir com as pessoas, para entrar em contato com o divino, né? Para alguns, através da oração. Outros, os judeus, né? Eles ficam em casa o tempo todo, no sábado, somente orando. Quando você faz uma oração, quando você entoa um salmo, eu já falei que o salmo não é para você ler simplesmente, você tem que entoar o salmo, colocar sua emoção ali naquele salmo. Quando você canta, né? Quando você canta, você expande a sua voz, você faz com que a energia à sua volta se movimenta, isso é uma devoção, né? Ritual, os rituais católicos, aqui que eu já falei, que é a comunhão, né? Meditação, né? Tem gente que acha que você está servindo aos outros, está servindo a Deus. De repente, eu ajudei alguém, eu estou fazendo a minha parte, estou ajudando Deus, estou fazendo o que Deus queria. Isso é uma devoção, você auxiliar o outro naquilo que ele necessita, né? Você está fazendo aquilo com respeito a um Deus, né? Não seria de outra forma, você não ajudaria se não fosse por isso, né? Mas a devoção, você pode se expressar ao contemplar a natureza ou a reflexão dos ensinamentos espirituais. Por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui, esse estudo, né, é uma devoção a Deus, é uma devoção à espiritualidade, porque quem está solicitando a mim para fazer todo esse trabalho é a espiritualidade que eu sigo. Então, eu estou fazendo o meu trabalho de devoção à espiritualidade. Como não? E vocês me assistindo, compartilhando comigo, auxiliando, né, nesse trabalho aí
dando like, se inscrevendo no canal para que isso se propague para mais pessoas, estamos fazendo o quê? Uma devoção ao divino, né? Os ensinamentos espirituais. A prática da devoção nos traz benefício tanto para o indivíduo como para a comunidade. Para o indivíduo, que quando você entra num estado de meditação para fazer uma devoção, você coloca o seu corpo todo em silêncio. Ele para naquele momento e você melhora as condições físicas, as condições mentais do seu corpo. Então, esse é o benefício que traz. Você ficar em silêncio é a coisa mais difícil que existe. Você ficar em silêncio por um tempo. Tem ser humano que não consegue, tem que ter muita prática para ficar em silêncio mesmo. Essa é uma devoção. Saber ouvir, né? Saber ouvir as pessoas. Esse é no nível pessoal, né? E ela proporciona o quê? Conforto, esperança, um sentido de propósito e significado na vida. Ela pode oferecer uma orientação moral, por exemplo, se está com um problema e você, de repente, fica em silêncio, buscando dentro de você, buscando, né, o ensinamento de como você vai proceder diante dessa situação, né? Você está fazendo algo, fazendo um ato devocional para você encontrar a sabedoria para resolver as coisas, ou ajudando as pessoas a tomar decisões éticas, quando você contribui para que determinada comunidade, né, tenha um perfil de ética, de moral, né? Você está colaborando. É por isso que eu falo, não devemos, né, trazer para a nossa casa assuntos negativos, pessoas que atuam no negativo, fazer com que a televisão traga dentro de nós aquelas ideias que não levam a nada. Isso aí, não adianta você ler a Bíblia num canto da casa e ligar a televisão da sala falando coisas que você não devia estar ouvindo. Né? Porque o lar deve ser um lugar sagrado onde se faça as devoções, assim como é o corpo. O nosso corpo, né, é um templo que habita a nossa alma. Então, de repente, né, o que nós estamos consumindo álcool demais, estamos fumando demais, estamos denegrindo o nosso corpo, o que nós estamos fazendo? Acabando com o templo que abriga a nossa alma. Então, nós estamos reduzindo o nosso tempo de vida muitas vezes, né? E a alma vai ter que ir embora sem ter cumprido os karmas pelos quais ela veio cumprir aqui, ou sem cumprir a sua missão, né? Por isso que nós precisamos cuidar do nosso corpo, por isso que precisamos cuidar da energia da nossa casa, né? É por isso, para manter um lugar sagrado para que possamos fazer a nossa devoção. As pessoas, né, elas tomam ao lidar com os desafios da vida, né, elas terão mais resiliência e compaixão se elas tiverem o controle, né, da devoção que ela pratica. Certa vez, né, numa reunião do Rosa Cruz, eu gosto de citar muito o Rosa Cruz, porque o Rosa Cruz ele se aproxima muito de uma religião que discute com a ciência, né? E tinha uma senhora que ela não conseguia dormir. Ela não dormia, ela tomava remédio para dormir, ela não conseguia dormir. E o Rosa Cruz, existe um lugar lá, o centro do Rosa Cruz é em Curitiba, se bem que tem aqui em Sorocaba, aqui perto, tem. Em vários lugares existe, né? Um local onde os Rosa Cruz se reúnem, a morte que eles falam, né? E essa senhora, ela foi numa reunião no domingo, ela tinha buscado em todos os lugares, ela não sabia o que fazer.
Daí ela chegou lá, né? Ela contou tudo o que aconteceu, o pessoal estava reunido, e lá eles são cientistas, eles são médicos, são psicólogos, eles são psiquiatras, são pessoas que estão estudando a história, estudando a mente humana, escrevem livros excelentes, os ensinamentos deles filosóficos é maravilhoso, assim, de um grau evolutivo muito interessante. E essa senhora reclamou, né, que ela não estava conseguindo dormir, que ela não sabia mais o que fazer, né? Ela tinha feito tudo que a medicina tinha mandado, ela não conseguia dormir, né? Daí um médico falou para ela, falou assim, a senhora consegue orar? A senhora ora antes de dormir? Daí ela falou, sim, eu rezo todos os dias. Eu falei, para quem que a senhora reza? Eu peço para Deus, eu oro para um santo, para Deus. E ele mostrou para ela uma gravura, acho que todos já viram, onde tem duas crianças andando por uma ponte de madeira, assim, uma ponte móvel, né? E atrás tem um anjo enorme, com uma asa enorme, cuidando daquelas crianças para que elas ultrapassem aquela ponte e não aconteça nada para ela. Essa imagem é muito famosa na internet, vocês podem procurar, que vocês vão achar. E daí o médico falou assim para ela, a senhora está vendo esse quadro aqui? Ela falou, estou. Ele falou assim, a partir de hoje, a senhora vai orar para este anjo aqui, esse anjo que está aqui cuidando dessas crianças, a senhora vai orar para ele, e daqui 30 dias a senhora aparece aqui, para a gente conversar e ver o que aconteceu. E a mulher foi embora, dali 30 dias ela voltou, eles perguntaram para ela, daí, como que foi a experiência da senhora? Ela falou assim, não teve uma noite que eu fiquei sem dormir. Todas as noites que eu liguei, que eu orei para aquele anjo, eu acabei dormindo. Então, isso explica, né, que nós não precisamos acreditar numa única figura que todos acreditam. Importante que nós ultrapassemos as desconfianças da nossa fé e passemos a acreditar em algo que faz bem para nós. Se de repente, para mim, né, eu acho que Deus está dentro de mim, eu faço uma reverência a Ele, eu estou fazendo um ato devocional. Se as pessoas acham que orar para um anjo, né, ela está cuidando do seu espiritual, praticando um ato devocional, excelente. Se está rezando para um santo, né? Aqui no Brasil é muito forte, Nossa Senhora da Aparecida, né? As pessoas são devotos de Aparecida. Eu me lembro, né, que meu avô, todo ano ele ia para Aparecida do Norte por causa da Nossa Senhora da Aparecida. O meu avô, que é pai da minha mãe, todo ano ele era devoto de Nossa Senhora da Aparecida. Em Iguape também ele ia todo ano em Iguape, porque ele gostava do santo de Iguape. Né? Então, ele estava fazendo o quê? Praticando um ato devocional, de acordo com a crença dele, de acordo com aquilo que ele acreditava. Se, de repente, o povo lá da Seixonoe acha que se lê aquele livrinho deles lá em um ato devocional, maravilha. O budista não fala em Deus, nunca falou. Na China, nenhuma religião fala em Deus. Eles não falam em Deus, porque eles acham que Deus é um ser inimaginável. A mania de falar em Deus para lá, Deus para cá, vai com Deus, Deus que te acompanhe, né? Se você acredita em Deus, porque Deus na minha vida, porque não sei o que lá, todo mundo tem Deus na vida dele. Se não tivesse, não estava aqui encarnado. Então, quando você respeita aquele ser que você faz uma devoção para ele constantemente, você não usa o nome dele em vão. Né? É isso que a gente tem que ter em mente. Mas a igreja ensina que nós temos que temer esse Deus. Se você não fizer tal coisa, você não será castigado. Né? Se você não for lá confessar, tomar a comunhão, você não
Não vai para o reino do céu sentar à direita do Pai, lá como eles falam. Não sei onde é que está esse Pai que até hoje não encontrei. Deve ser algum extraterrestre que fica lá esperando os mortos chegarem, né? E mandar para onde eles têm que ir. Só se for assim, porque, no contrário, né, na época que nós estamos, né, da informática avançada, aí fazendo as pessoas até cantar e falar tudo a partir de uma foto. Então, nada mais vai nos surpreender se, de repente, eles colocarem lá um extraterrestre, né, que vai ficar recebendo os mortos que chegaram lá, fala, você foi bom, você vai para o inferno, se foi mal, se foi bom, você vai para o céu, se foi mal, você vai para o inferno. Nós temos que atentar para esse detalhe aí, que não é assim que as coisas funcionam, não. A devoção é um ato emocional, um ato emotivo de cada um. É isso que as pessoas precisam ter em mente. Né? Que você não precisa sair para fora para você ir buscar o verdadeiro Deus. Ele está dentro aí de você, de cada um de vocês. E se de repente, daqui a pouco, vocês falam, ai meu Deus, então, você fala esse ai meu Deus aí com toda emoção, você não precisa rezar Ave Maria, Santa Maria, Pai Nosso, nada disso. Não precisa nada disso, você já está se dedicando a esse divino, aí se conectando com ele. Né? A oração do Pai Nosso é poderosa? Sim, por que ela é poderosa? Porque a oração é mundial. Quando, de segundo em segundo, milhares de pessoas estão orando o Pai Nosso. Então, quando você ora o Pai Nosso, aquilo forma uma onda positiva daquilo e você alcança os seus objetivos. Porque a maioria ora o Pai Nosso. Todas as religiões, eles conhecem o Pai Nosso. Né? Ela tem um poder enorme. A devoção, ela pode fortalecer os laços da comunidade. E numa comunidade onde existe, né, aquela devoção que vai numa capela, ou vai numa igreja congregar, quer dizer, que moram todos ali naquele bairro, né, as pessoas são fortalecidas. Eu vejo aqui no bairro onde eu moro, a maioria aqui é da congregação. Porque, inclusive, a igreja da congregação foi doada para uma pessoa que mora aqui, que era dono aqui há muito tempo, ele doou para que se fizesse. Então, a maioria das pessoas que moram aqui são da congregação, e daí ali na rua tem a igreja de Santa Guadalupe, né? Aqui é Jardim Guadalajara e tem a Santa de Guadalupe, né? Nunca entrei naquela igreja porque ela é fechada constantemente, nunca vi a igreja aberta, que eu gostaria de ir lá para conhecer essa igreja, assim, mas sempre está fechado. Nunca vi, só vi aqui no bairro, que eu acho muito interessante, as pessoas saem na época do Divino, com aquela bandeira do Divino cantando, que elas vêm do bairro próximo do Lago do Divino, e elas vêm até aqui e passam por aqui, né, com a bandeira do Divino. Muito interessante isso aí, porque isso aí faz parte do folclore espanhol, português e brasileiro, né? Sair com a bandeira do divino, só que antigamente eles saíam, né? E eles passavam naquelas fazendas lá para fazer uma alimentação, para comer. Então, onde eles passam, né? As pessoas dão um café para eles, dão dinheiro para eles, né? Porque para levar para a igreja agora, né? Só que antes não, era alimentação que eles recebiam, né? Em cada lugar que passavam. Então, aqui tem isso, eles passam cantando, né? A bandeira do divino, a música do Ivan Lins, que agora eles cantam a música do Ivan Lins, né? Mas eles passam com a bandeira e levam em todos os lugares, né? Nas casas, que eles param na porta aqui, como eu moro no condomínio, eles param na porta do condomínio, cantam, tocam bandeira, aquelas coisas. É interessante isso. Faz parte do nosso folclore, da nossa história, né? Como ser humano, que amanhã depois não vai conseguir ser um ato religioso, porque com o avanço da inteligência artificial, tudo isso aí vai se perder no tempo. Mas faz parte da mitologia, né, do povo brasileiro, né? Então, e quando isso acontece num bairro, né, porque ali, naquele momento, todas aquelas 50, 100 pessoas que estão ali, né, tudo aqui do bairro, eles vão aquele dia, eles tiraram aquele dia para fazer isso, vão na casa um do outro, estão
estão unidos num ato de amor, né? As pessoas aqui na Igreja Adventista, quando chega no domingo, que reúne todo aquele pessoal ali reunido, isso faz bem para a comunidade. O pessoal da congregação, quando ele se reúne também, fortalece a comunidade, né? É aí que está o, o resultado de uma devoção, né? Ela pode servir como um catalisador para ações altruístas e para a busca da justiça social e a paz mundial, né? Mas tem um pormenor aqui. A prática da devoção a Deus pode apresentar desafios e questionamentos. Quando a pessoa começa a questionar, muitas pessoas lutam com dúvidas sobre a sua fé, perguntando-se sobre a natureza de Deus, né? A propósito do sofrimento, a validade das tradições religiosas, né? Além disso, a devoção excessiva, quando você se empenha muito a fazer aquilo, passa a ser uma doença, né? Aquilo lá leva ao dogmatismo, a pessoa fanática, que de repente ela começa a brigar por aquilo, para que aquilo se torne verdadeiro, né? Isso aí é uma doença. Então, precisa tomar um pouco de cuidado. É que eu sempre digo, tudo tem que ser equilibrado, tudo tem que ser balanceado. Os exageros são perniciosos, a escassez também é, né? Então, o fanatismo prejudicando a busca pela verdade espiritual. Nós devemos buscar a verdade espiritual, a que existe dentro de nós, que é a nossa verdade. E aquilo que você acreditar, eu vou respeitar, cada um vai respeitar a sua verdade. A partir do momento que você se abre para a evolução, que você sai em busca da espiritualidade, você adquire essa compreensão de entender o que o outro pensa, o que o outro imagina. Você não sai para ir discutindo, o que descobri é melhor do que você, a igreja que eu vou é melhor do que a sua. Não existe isso. Quando existem essas discussões, é que apenas a pessoa está praticando uma religião, ela não está tendo contato com o espiritual, contato com o divino, ela não está evoluindo, ela não está entendendo o processo de evolução pelo qual o ser humano precisa passar. Né? Então, precisamos tomar um pouco de cuidado com fanatismos impostos pela religião, fanatismo impostos por determinadas doutrinas criadas pelo homem para ter o domínio, porque isso faz mal para a saúde mental, para a saúde mental do homem e para a saúde da comunidade. Né? E precisamos estar atentos a isso também. E por hoje era isso que eu queria deixar para vocês. Namastê.